Bom dia, senhores. Sejam muito bem-vindos à sessão clínica de ortopedia. Esse é um momento especial para o serviço de ortopedia e para o Hospital Procardíaco. Hoje nós vamos contar com a presença do Dr. Marco Aurélio, vai falar de um importante tema sobre a avaliação cardiológica pré-participação nos esportes. A gente sabe que, muito provavelmente, uma das patologias mais importantes, dentre as mais graves, né? E essa avaliação cardiológica, ela faz toda a diferença nessa avaliação. Eu gostaria de solicitar algumas palavras do Dr. Evandro Tinoco, nosso diretor médico, para fazer um pouco aí da introdução sobre o momento em que o hospital está passando, essa parceria que a gente começando a desenvolver aí com a ortopedia e os novos projetos aí que a gente deve desenvolver nos próximos dias. Bem, primeiro queria agradecer o honroso convite do Marcos de poder estar aqui e ser muito claro e rápido em termos do que a gente está vivenciando. O hospital está se organizando em centros de especialidades e nesses centros de especialidade a gente tem grupos de profissionais desenvolvendo atividades específicas com a excelência, não é? Então a ortopedia do PRO, ela tem uma oportunidade de se organizar enquanto grupo e poder ter produtos, né? Poder ter indicadores de qualidade e, obviamente, ter atividade científica e treinamento. Então, esse é um assunto, não é, que envolve participação de indivíduos em atividade física. Os cardiologistas têm uma visão muito heterogênea sobre esse problema. Às vezes a gente se envolve em situações complexas, quando a gente dá um papel para um paciente estar liberado para atividade física e o sujeito resolve ir na maratona de Nova York e pode ter um mal súbito, não é? E a gente está envolvido aí numa questão ético-legal, não é? Porque uma coisa é atividade física, outra coisa é o indivíduo ter uma atividade competitiva e, obviamente, existe hoje uma disciplina que se tornou uma especialidade médica, que é a medicina do exercício. Então a gente deve se separar claramente quem é o indivíduo que tem essa competência e esse nível mais alto de conhecimento, como o Marcos, daqueles que realmente têm um conhecimento mais restrito e, obviamente, a gente poder estar endereçando isso para os pacientes. Essa semana mesmo eu fui fazer um risco cirúrgico de um paciente que vai a um problema ortopédico, uma cirurgia ortopédica, um indivíduo que faz 4 horas de atividade física por dia. E ele veio, né, porque o ortopedista pediu para ele, um homem que tem a minha idade, e aos 56 anos de idade, dificilmente o ortopedista não pede um risco cirúrgico. E ele veio, e o seu eletrocardiograma tinha uma hipertrofia ventricular esquerda. E nessa hipertrofia ventricular esquerda, ondas T negativas, a ressonância feita pelo Dr. Carlos Rochit era inequivocamente de uma cardiomiopatia hipertrófica apical. E aí uma série de questões brotam. Posso continuar fazendo atividade física? Isso era um tabu até algum tempo atrás. Hoje a gente consegue colocar os pacientes com miocardiopatia hipertrófica, desde que eles não tenham nenhuma evidência de alto risco, a poder fazer isso. Essa normalidade no meu ecocardiograma e no meu eletro pode ser um coração de atleta, e a gente tem não só a possibilidade da ressonância ajudar isso, mas como temos hoje testes genéticos para caracterizar isso. Então isso é só para dizer a vocês que essa interface da medicina do exercício, do esporte, e todo esse contexto, não é, que ortopedistas, clínicos, reumatologistas chegaram ao esporte, não é? E agora a gente cuida de pessoas que querem ter uma vida saudável fazendo atividades físicas cada vez mais complexas. Isso exige uma formação específica. Então novas máquinas estão sendo desenvolvidas e é impressionante que cada dia você vê uma máquina nova chegando no ambiente para recuperar lesões musculares, para
poder fazer uma série de processos de recuperação esquelética e, obviamente, interferindo com aspectos vasculares, proliferação vascular, reparação de tecido, mudando pré-carga e pós-carga de pacientes, podendo, obviamente, interferir com a homeostasia, e ainda tem um conjunto de remédios que os pacientes tomam e, obviamente, no enfrentamento de uma doença ortopédica, de uma cirurgia, o cardiologista participa nisso tudo. Então, a gente, como cardiologistas, né, a gente identifica que isso é uma especialidade médica e que a gente deve ter sempre o seu médico com proficiência em medicina do exercício para ajudar, e também que os ortopedistas não são todos iguais, não é? E a gente tem ortopedistas que estão envolvidos com uma área de atuação, outros ortopedistas só faziam joelho, ombro, pé, e agora existem ortopedistas envolvidos com essa interação, ajudando o médico do exercício a poder prevenir, recuperar e principalmente gerar saúde, não é? Porque também a gente descobre que a prática do exercício também é desgastante para as articulações e para, principalmente, os aspectos ligamentares e musculares, e também para o coração. Então, uma síndrome de lesão miocárdica induzida por excesso de exercício hoje é descrita, e a gente tem que estar muito, hoje, identificando qual é o nível adequado de treinamento que parece ser definido para cada indivíduo, não é? E essa individualização, a gente precisa cada vez mais desse profissional, já que hoje pessoas com 70, 80, 90 anos, né, Beth? Geriatras, né, estão também recomendando atividade física. E às vezes o paciente sai do consultório de um clínico e vai direto para um ortopedista fazer uma cirurgia do músculo rotatório, com uma lesão causada por primeiro dia de academia. Então, isso é importante, porque a gente que viver essa necessidade de uma profunda parceria e respeito, né, e a necessidade de planejar essa coisa simples que é a participação no esporte. Para cada indivíduo, em cada momento da vida, exige um planejamento, e ninguém melhor do que um especialista para ajudar a gente. Obrigado, Marcos. Muito bem, queria agradecer o convite do Dr. Marcos Brito, agradecer a quem está aqui nesse horário do almoço, né? Eu vou tentar ser o mais rápido possível para que a gente tenha tempo para discutir, né? Então, procurar falar um pouquinho sobre a avaliação pré-participação em programas de atividade física, e aqui eu até mudei um pouquinho o nome, não botei só esporte, mas botei atividade física em geral, porque a gente não vai pegar muitos esportistas, na verdade, nós vamos pegar muitos pacientes, muitos indivíduos que querem fazer atividade física, né? Quer dizer, o esportista é um grupo à parte, né? E a gente tem muito trabalho hoje em esporte, né? Mas em termos de atividade física em si, na população em geral, ainda há muita controvérsia, e a gente usa muito o que a gente aprendeu com o esportista na nossa população em geral. São grupos diferentes, mas também são cargas de trabalho diferentes, tudo isso tem grandes diferenças. A primeira coisa que a gente tinha que falar aqui um pouquinho é sobre a etiologia e a incidência de morte súbita, né, de acordo com a idade. E o que a gente vê é que realmente a doença coronariana ela é extremamente importante, extremamente prevalente, é a principal causa, não sei, é a principal causa de morte súbita, sem dúvida alguma, na população em geral. Só que a gente vai ver que a doença coronariana ela começa a ter um impacto maior a partir dos 30, 35 anos. Né? Antes disso, as doenças cardíacas, geralmente com histórico familiar ou de característica genética, elas são as mais prevalentes, né? E tomam uma importância muito grande, como a gente vai ver no geral. Esse 36ª Conferência de Bethesda foi publicada em 2005, a gente teve agora, em 2015, a gente teve um novo trabalho, mas que não foi chamado de Bethesda, na verdade, é uma conferência em que se reúnem pessoas com o maior conhecimento possível, inclusive o principal é o Dr. Meron, lá dos Estados Unidos, que eles se reúnem para tentar criar protocolos de treinamento
e liberação para atividade física em esportistas de acordo com as doenças cardíacas. Então, eles têm vários task force, são 10 ou 12 task force, se não estiver enganado, em que eles pegam, então, indivíduo com hipertensão, o que ele pode fazer, o que não pode fazer, quais são as limitações de cada indivíduo em relação à doença coronariana, doença valvular, enfim. Bom, e aí, até porque, como a causa de morte súbita varia de acordo com a faixa etária, eles dividiram morte súbita em dois grupos. As pessoas com menos de 35 anos e as pessoas com mais de 35 anos. A gente sabe que as pessoas com mais de 35 anos, a principal causa de morte súbita vai ser a doença coronariana. Então é isso que a gente vai tentar prevenir para fazer com que esse indivíduo não tenha esse evento. Mas na população com menos de 35 anos, não. Nós temos outras causas muito mais importantes do que a doença coronariana, que até aparece, mas não é a mais importante. A principal é a cardiomiopatia hipertrófica, né, que já foi comentado aqui anteriormente, então, pelo Dr. Evandro. Então, a cardiomiopatia hipertrófica é a principal causa de morte súbita em pessoas com menos de 35 anos, mas nós sabemos que existem outras causas, né, displasia ritmogênica de VD, miocardites, doenças valvulares, como estenose aórtica, por exemplo. A gente tem a doença de Marfan, né, a síndrome de Marfan, que é uma coisa importante também, que a gente tem sempre que se prevenir pelos riscos em aorta, tudo isso, e outras causas também, quer dizer, doenças canaliculares, né, elétricas do coração, que podem levar à morte súbita. E uma coisa interessante para a gente, notar é que quando a gente vai pensar em etiologias comuns de morte súbita em atletas jovens, a grande maioria delas não vai ter um substrato clínico tão importante, tão abundante. O exame físico muitas vezes vai ser absolutamente normal, né? Então, nas doenças canaliculares, geralmente o diagnóstico vai ser feito basicamente pelo eletrocardiograma, né? Na cardiomiopatia hipertrófica você pode ter presença de sopros, mas pode ser um paciente absolutamente normal do ponto de vista do exame físico e muitas vezes pode ser assintomático também, né? E várias dessas patologias acabam sendo diagnosticadas tardiamente, quer dizer, você só descobre depois que o indivíduo já apresentou algum evento esse que pode ser ou não fatal, né? O American Heart, alguém comentou aqui antes, enquanto estava conversando aqui antes, que o americano não pede nem eletrocardiograma para avaliação pré-participação. E é verdade, o americano ele parte do princípio que, baseado numa história pessoal, numa história familiar e num exame físico muito básico, você já poderia, a partir disso, liberar esse indivíduo para fazer alguma atividade física competitiva, né, abaixo de 35 anos. Então, se ele não tiver nenhum histórico de doença que você sabidamente reconhece como de risco, né, na história familiar, se ele não tiver nenhuma queixa prévia e se ele tiver um exame físico normal, ele estaria liberado sem necessidade de nenhum outro exame complementar. Depois, o grupo de médicos de família nos Estados Unidos ainda fizeram uma redução disso, tiraram o exame físico da avaliação. Eles partiram do princípio que você fazia só uma avaliação, um questionário. Se esse indivíduo respondesse tudo negativo, quer dizer, se ele não tinha história de morte súbita na família, não tinha história de nenhuma queixa de dor torácica ou algum evento semelhante, né, se ele não tinha nenhum histórico prévio de doença como hipertensão, dislipidemia, se nunca tinham falado para ele sobre algum sopro cardíaco que ele porventura tivesse, se ele nunca tivesse sido submetido a nenhum exame complementar cardiológico prévio. Enfim, esse indivíduo ele estaria liberado para fazer atividade física sem necessidade, inclusive, de uma avaliação pelo exame físico. E aí começou o grande problema, porque em 96, né, o Meron fez um trabalho e ele demonstrou, né, que é a estatística que a gente utiliza mais no mundo inteiro, que a cardiomiopatia hipertrófica era a principal causa de morte súbita, né? Então, 36% dos casos de morte súbita em atletas com menos de 35 anos eram causados por cardiomiopatia hipertrófica. Mas na Itália a gente teve um grupo diferente. Na Itália a gente tem a displasia ritmogênica de VD das pessoas que nasceram em Vêneto, né, que passou a ser a principal causa de morte súbita na Itália. E o mais interessante, esse trabalho foi feito em 98.
né? E eles mostravam que lá a cardiopatia hipertrófica tinha um número muito baixo, 2%. E o que fez com que a cardiopatia hipertrófica passasse a ter um número tão pequeno de impacto em termos de morte súbita em atletas? Foi o quê? Foi uma medida que foi feita através de um trabalho realizado a partir de 82, em que todos os indivíduos atletas na Itália que tivessem de 12 anos em diante passariam a fazer um eletrocardiograma antes da avaliação, durante a avaliação pré-participação. Então ele só seria liberado para realizar atividades esportivas se ele, além de uma avaliação médica através de anamnese familiar e exame físico, ele também fizesse o eletrocardiograma. Isso passou a ser utilizado a partir de 82 e o que se percebeu é que o número teve uma queda bastante significativa em termos de morte súbita, até porque você passou a identificar melhor, em tese, algumas patologias que não eram identificáveis apenas pelo exame físico e pelo histórico desse indivíduo, né? Esse trabalho, inclusive, é interessante porque eles passaram assim, todos os clubes que tinham atletas eram obrigados a fazer esse eletrocardiograma na avaliação pré-participação. E aquelas pessoas que queriam fazer atividade física, que não estivessem vinculadas diretamente a isso, o governo italiano iria fazer esse eletrocardiograma para a liberação dessa atividade. E aí, em 2005, o Jornal Europeu de Cardiologia, ele acabou liberando, então, a estratificação pré-participação cardiovascular de atletas competitivos jovens para a prevenção de morte súbita. Foi a proposta num protocolo comum na Europa. Protocolo esse que acabou sendo utilizado por grande maioria das entidades médicas mundiais, né? E que nós também utilizamos aqui no Brasil. Então, o que esse consenso dizia? Eles recomendavam uma avaliação cardiovascular pré-participação sistemática de todos os atletas jovens competitivos, numa tentativa de detectar anormalidades cardiovasculares que predispusessem esse indivíduo a uma morte súbita relacionada com o esporte. Além disso, eles passaram a utilizar essa avaliação do ponto de vista ético, médico e legal. Então, quer dizer, aqueles indivíduos que não fossem avaliados de uma maneira adequada, né, eles poderiam implicar esse médico, inclusive do ponto de vista ético, médico e legal, né? E o protocolo recomendado, então, pela Sociedade Europeia foi o quê? Incluir o eletrocardiograma de 12 derivações e exame clínico precedido pela anamnese e exame físico em todos os indivíduos que fossem realizar programas de esportivo, né, que fossem passar a ter uma atividade desportiva. Bom, então, como é que ficou isso de uma maneira mais fácil da gente entender? Atletas jovens competitivos, quer dizer, entre 12 e 35 anos, eles utilizaram 12 anos porque eles compreendiam que antes dos 12 anos provavelmente não haveria ainda uma expressão eletrocardiográfica ainda dessas doenças, então não adiantava você fazer o eletrocardiograma antes de 12 anos porque o seu nível de detecção ia ser baixo. Então, eles passaram a usar como ponto de corte 12 anos e então, todos esses atletas entre 12 e 35 anos, eles iam ser, então, submetidos a uma avaliação com anamnese familiar e pessoal, iam ser submetidos a um exame físico e a um eletrocardiograma de 12 derivações. Se esse exame inicial fosse absolutamente normal, ele já estaria liberado para a realização de qualquer atividade desportiva sem nenhum tipo de restrição. Se no caso dele ter alguma alteração em algum desses pontos, esse indivíduo então passaria por exames complementares mais complexos. E aí você pode começar desde uma avaliação estrutural, através de um ecocardiograma, ou até mesmo uma ressonância, se o ecocardiograma não for totalmente conclusivo, ou der margem a dúvidas, né? Você pode passar por um Holter, muitas vezes ele é muito importante, porque ele pode detectar arritmias, tudo isso que a gente não vai às vezes ver no consultório. E ainda pode, dependendo então da situação, realizar exames como teste ergométrico, ou teste cardiopulmonar, ou outros exames mais complexos, testes que causem um estresse físico nesse indivíduo para você tentar identificar alguma doença. Se nesses exames complementares feitos não houver diagnóstico de nenhuma doença cardiovascular, ele está liberado para a realização de atividades competitivas. No caso de haver algum diagnóstico de alguma doença cardiovascular a partir de algum desses exames complementares, de acordo com essa patologia, ele vai ser liberado ou não. E quando a gente faz
faz isso aí, não significa necessariamente que ele não vai ser liberado para nenhum esporte. Ele pode ser desqualificado para qualquer atividade esportiva, mas ele pode ser liberado para determinadas atividades esportivas. A gente sabe que as atividades esportivas elas têm graus diferentes, tanto de demanda aeróbica quanto de demanda de força. Então, dependendo do tipo de atividade que ele vai desempenhar, às vezes ele pode desempenhar algumas atividades mais leves do ponto de vista de força ou do ponto de vista aeróbico, sem necessidade de ser afastado de qualquer atividade esportiva. Bom, aí os americanos não gostaram muito dessa ideia, né, de colocar o eletrocardiograma e decidiram fazer um trabalho em Minnesota. Eles pegaram a Minnesota, era uma região que tinha uma característica populacional semelhante à população de Vêneto na Itália e decidiram comparar. A metodologia italiana, quer dizer, você vai pegar os pacientes que faziam eletrocardiograma e lá eles não iam fazer eletrocardiograma em ninguém, iam fazer só o exame físico e a história. Iam comparar se havia diferença significativa em termos de resposta, né? E o que se viu, na verdade, em Minnesota, é que eles comparando durante o tempo, eles viram que, apesar de em Minnesota, apesar de em Minnesota você ter um número maior, não vou apontar mais, que senão eu tiro do lugar e não consigo, você ter um nível maior de mortes súbitas na população em geral, em relação ao trabalho realizado na Itália, esse número não foi considerado significativo e, por não ser considerado significativo, eles mantêm ainda a proposta de não utilizar o eletrocardiograma como um método de estratificação pré-participação. Bom, a gente já viu, então, que a gente pode utilizar vários exames complementares, né? A gente reconhece a importância dos exames complementares e sabe que eles podem ter tanto um valor diagnóstico como um prognóstico. Eu vou usar muito a cardiomipatia hipertrófica como exemplo disso, principalmente na diferenciação dos indivíduos que têm coração de atleta, principalmente, porque é a mais prevalente na população em geral, né? E até porque tem o maior número de trabalhos já realizados em termos de prescrição de atividade física, avaliação, pré-participação, tudo isso. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós já vimos, é o eletrocardiograma. Em relação ao eletrocardiograma, geralmente quem já viu um eletrocardiograma de cardiomipatia hipertrófica não tem muita dúvida, né? Aquela onda T profunda, grande, pega uma área muito grande do coração. O eletrocardiograma ele pode nos dar uma ideia. Você pode até olhar para esse eletro e não saber do que se trata ainda, como diagnóstico, mas com certeza você sabe que esse eletro não é normal. Se isso aí é porque ele tem um coração de atleta, ou se ele tem alguma patologia, isso é uma coisa que a gente vai discutir depois, mas é um eletro que você não fica confortável em ver no seu consultório, com certeza, né? Então, para tentar dirimir um pouco isso, foi criada uma avaliação em que você, de acordo com as alterações eletrocardiográficas que são observadas, no atleta, você vai dizer se essas alterações elas são muito provavelmente benignas e muito provavelmente relacionadas a apenas adaptações cardiovasculares do atleta. Quer dizer, o atleta comumente ele vai apresentar bradicardia, ele pode ter um BAV de primeiro grau, isso é muito comum em atletas de competição. Ele pode ter alterações realmente do segmento ST, com inversão de onda T, tudo isso. Isso tudo pode ser encontrado. É lógico que muitas vezes não com aquela característica prévia, né, que a gente viu ali, tão marcada, mas são alterações que você muitas vezes encontra no eletrocardiograma e que a gente considera ainda benignas, né? A gente sabe que existem alterações que vão merecer sempre uma avaliação adicional e vão ter aquelas que vão ser proibitivas, né? QT longo, depressão do segmento ST muito acentuada, presença de arritmias ventriculares muito importantes, eletrocardiogramas típicos de Brugada, por exemplo, que a gente sabe que tem um risco muito alto de morte súbita elétrica, né? Então, claro, hipertrofias ventriculares direitas geralmente não são adaptações cardiovasculares no atleta. Então, são alterações que a gente então vai pesquisar melhor para a gente ver se isso aí é apenas, se realmente é uma doença ou se existe alguma coisa a mais em relação a isso. Esse trabalho é um trabalho bastante novo, ele tenta esclarecer um pouquinho essas dúvidas sobre inversão de onda T em parede anterior. Né? Então, o que ele tentou fazer? Tentou fazer um diagnóstico diferencial entre coração de atleta e cardiomiopatias, né? E aí principalmente a cardiomipatia hipertrófica e a displasia ritmogênica de VD, a partir do eletrocardiograma, né? Então, o que ele começou a ver? Né? Ele tinha o eletrocardiograma de um atleta, tinha o eletrocardiograma de uma cardiomiopatia hipertrófica e tinha um de uma displasia ritmogênica de VD.
né? E você olhando assim, todos eles têm uma inversão de onda T, e aí fica muito difícil você identificar qual seria o quê? Qual seria o normal, qual seria patológico. O que eles tentaram fazer, então? Eles pegaram as ondas T negativas de V1 a V4. Né? Então, eles pegaram 80 atletas, 95 indivíduos com cardiopatia hipertrófica, 58 com displasia ritmogênica de VD. E aí a primeira coisa que eles viram, eles tinham ondas T negativas além de V4? Se eles tinham alterações além de V4, se V5 e V6 também tinham alterações, esses indivíduos mostravam uma boa probabilidade que pudesse ter doença. Você vê ali, 97% dos indivíduos que tinham cardiopatia hipertrófica tinham alterações de inversão da onda T além de V4. E 55% dos pacientes com displasia ritmogênica de VD também tinham alterações depois de V4. E atleta, um número bem menor, apenas 29%. Esses indivíduos, então, você não podia caracterizar definitivamente, você tinha uma grande probabilidade de que pudesse haver doença. Então, eles mereceriam uma investigação adicional para tentar excluir uma possibilidade de cardiopatia hipertrófica, de uma cardiopatia, principalmente a hipertrófica. Agora, vamos supor que esse indivíduo não tivesse alterações de onda T além de V4. Né? E aí você vê que 71% deles seriam, os atletas não apresentam alterações depois de V4, apenas 3% daqueles com cardiopatia hipertrófica não apresentam essa alteração e 45% dos indivíduos com displasia ritmogênica de VD ainda podem apresentar alterações de onda T negativa até V4. Aí você vai avaliar se existia elevação do ponto J. E aí o que você via? Quando não existia elevação do ponto J, você vai ver que há uma grande probabilidade que ele possa ter a displasia ritmogênica de VD, né? Com uma muito pequena probabilidade que seja atleta ou que tenha a cardiopatia hipertrófica. Se ele tem uma elevação do ponto J, você vê ali, nenhum indivíduo com cardiopatia hipertrófica ou com displasia ritmogênica de VD nesse grupo estudado, nenhum deles apresentava, quando tinha alterações de onda T de V1 a V4 e elevação do ponto J, nenhum deles tinha doença conhecida, né? E isso foi observado em 55% dos indivíduos atletas. E aí, quando você tem, então, indivíduos com alterações de inversão de onda T de V1 a V4 com elevação do ponto J, esse trabalho indica que não há necessidade de você dar continuidade a uma investigação nesse tipo de indivíduo. Bom, a gente também tem aquelas pessoas que também são detratoras do eletrocardiograma e tentar falar um pouquinho sobre o significado clínico das anormalidades dos padrões anormais de eletrocardiograma em atletas treinados. Porque um dos grandes questionamentos em relação a fazer eletro é porque a gente sabe que os atletas podem ter alterações eletrocardiográficas. E aí, para você saber até que ponto que aquilo ali é doença ou não, será que vale a pena você fazer eletro em todo mundo? Então, o que esse trabalho procurou fazer? Ele procurou avaliar a distribuição das alterações no eletro em 1.005 atletas treinados e tentou comparar isso com uma avaliação por ecocardiograma e outras coisas, para tentar avaliar se você conseguia encontrar alguma alteração associada a essa alteração eletrocardiográfica. O que eles viram, então? Passando mais rápido, para não gastar muito tempo, eu estou ficando preocupado com o tempo, desses 1.005 atletas treinados que foram avaliados, 141 apresentavam marcadas alterações eletrocardiográficas, que é alterações eletrocardiográficas que foram consideradas com grande possibilidade de ter uma doença associada. Desses 145, depois que eles foram avaliados através de ecocardiograma, em termos de avaliação estrutural, desses 145, 131 não apresentavam doença cardiovascular estrutural. Apenas 14 tiveram diagnóstico de doença de 1.005 atletas. Né? Desses 131 que não tinham doença cardiovascular, 53 tinham eco normal e 78 tinham alguma alteração em termos de dimensão do coração, sendo que, a maior parte das vezes, um aumento do ventrículo esquerdo em torno de 55 a 68 milímetros, 3 com mais de 55 milímetros e também com uma hipertrofia de parede do VE maior do que 13 milímetros, e apenas um só com hipertrofia de VE acima de 13 milímetros. Até porque 13 geralmente é um número que a gente considera como limite normal no atleta em termos de hipertrofia. A partir de 13 vai cair numa zona cinzenta, depois de 16 a gente geralmente considera que aquilo ali está relacionado com doença.
E aí o que eles viram? Que essas alterações eletrocardiográficas, elas também têm uma relação direta com o tipo de atividade esportiva que é relacionado. Então a gente sabe que ciclistas, pessoas que fazem tênis, né, canoagem, remo, enfim, alguns exercícios, mais caracteristicamente cross-country, são pessoas que têm uma maior probabilidade de ter adaptações cardiovasculares mais grosseiras, consequentemente com alterações eletrocardiográficas mais grosseiras também, a despeito de não ter nenhum tipo de doença. Bom, então, em relação à pré-participação e acompanhamento de atletas para esporte de endurance, né, a gente também, além do eletro, a gente vai ter, então, o ecocardiograma, que vai ser, como a gente já falou, uma ferramenta importante, né, e que a gente pode ir melhorando a sua acurácia de acordo com melhoras também no próprio trabalho, no próprio procedimento. Né? Então, o ganho do strain, a presença do ecocardiograma tridimensional, isso vai cada vez mais melhorando a acurácia diagnóstica nesses indivíduos. Aqui não vale a pena discutir, apenas mostrando que à medida que você vai melhorando a sua avaliação ecocardiográfica, você vai melhorando cada vez mais a especificidade e a sensibilidade de avaliação em termos de identificação de doença. E aqui, então, é apenas para mostrar que hoje você pode utilizar, a partir do ecocardiograma, você pode utilizar, então, uma avaliação para tentar fazer um diagnóstico cada vez mais definitivo em relação à doença nesses indivíduos. Com relação a essa experiência aplicada, né, em termos de estratificação de atletas, apenas mostrando que, então, será que valeria a pena você fazer ecocardiograma em todo mundo para tentar identificar? E o que se mostrou foi que não. Quando você pegava uma população em geral, né, então o que eles pegaram? Pegaram atletas e não fizeram nenhum tipo de avaliação clínica antes, de história, nada disso. Eles pegaram e fizeram ecocardiograma em todo mundo. O que eles identificaram? Que, em termos de alterações marcadas do ecocardiograma, só 0,68% desses indivíduos apresentavam alguma alteração mais significativa. E 10% apresentavam alterações leves no ecocardiograma. Quando você utilizava um ecocardiograma com uma indicação, quer dizer, então você tentava avaliar um indivíduo que você tinha suspeição de que pudesse ter uma doença. Mesmo assim, o ecocardiograma ainda apresentava um percentual muito baixo de alterações significativas, mostrando que o ecocardiograma é uma ferramenta útil, mas que não deve ser utilizada em todo mundo. Isso encareceria demais e teria uma capacidade de avaliação e detecção de doença muito pequena. Então não há necessidade de a gente ficar fazendo ecocardiograma em todos os indivíduos. Você vai ter grupos específicos que vão se beneficiar desse tipo de avaliação complementar. A ressonância, ela passou a ter uma importância maior ainda, e aí a gente fala sobre a cardiomipatia hipertrófica, mas a gente poderia falar aqui também sobre miocardite e outras patologias importantes, mas a ressonância também vai nos ajudar bastante em termos de detecção de patologias. Né? Aqui a gente pode, apenas mostrando, através hoje da ressonância, mecanismos que a gente pode tentar confirmar o diagnóstico de cardiomipatia hipertrófica através da avaliação. Né? Aqui eu não vou me deter nisso, mas apenas para mostrar que hoje existem protocolos já para a gente tentar definir melhor aqueles indivíduos que têm ou não doença. E a gente pode, a partir daí, então, definir, né, a partir de exames complementares, a partir da história, tudo isso, a gente pode definir aqueles indivíduos que têm maior risco, menor risco ou riscos intermediários de morte súbita, e a partir daí definir até condutas nesse tipo de indivíduo. Você pode utilizar testes provocativos, como nós vimos também, para tentar identificar risco nesses indivíduos. A gente pode usar o teste ergométrico, o teste ergométrico associado com o ecocardiograma. Muitas vezes na cardiomipatia hipertrófica ele vai ajudar bastante nisso aí, tanto para avaliação de capacidade funcional, como principalmente em termos de avaliação de risco de morte súbita e avaliação prognóstica de arritmia. Né? Então, o trabalho mostrando que existe uma relação importante entre a rigidez da parede ventricular, né, em repouso e a capacidade de exercício na cardiomipatia hipertrófica. Então, aqueles indivíduos que apresentam uma parede mais dura, mais enrijecida, eles têm uma diminuição da sua performance física em relação àqueles que têm uma menor rigidez de parede, uma função diastólica melhor. Né? Em relação à morte súbita, mostrando que aqueles indivíduos que apresentam uma pressão arterial anormal durante o teste ergométrico,
estaria muito associado a uma disfunção sistólica do VE, esforço induzido, e redução do VO2, podendo causar instabilidade hemodinâmica e aumentando o risco de morte súbita. Então, a avaliação hemodinâmica é importante a gente avaliar como é que é o comportamento da pressão nesse indivíduo. Em relação às arritmias, o indivíduo que não faz arritmia no teste de esforço, mas que tem cardiomiopatia hipertrófica, ele pode fazer uma arritmia em qualquer momento durante o exercício dele. Quer dizer, a ausência de arritmia não significa que ele não vai ter arritmia, mas a presença de arritmia no teste é um indicador de que esse cara tem muito mais chance de ter um evento, né, arrítmico e possivelmente uma morte súbita, do que aquele indivíduo que não apresenta. Então não é bom para você dizer que o cara não vai ter, mas é bom para você dizer aquele que tem mais chance de ter. Né? A gente pode usar o teste cardiopulmonar e avaliar algumas outras coisas, quer dizer, aqueles indivíduos que têm um slope aumentado e têm um VO2 diminuído, eles vão ter maior risco de morte do que aqueles com um slope normal e com um VO2 máximo bom, né, ou acima de 18. Então, isso aí são marcadores que a gente pode utilizar. A gente pode utilizar também de acordo com a avaliação do VO2 e o grau de pressão, de gradiente de pressão na via de saída. E o que a gente vê é que aqueles indivíduos que têm um VO2 maior com menor gradiente tem um prognóstico melhor, evidentemente, do que aqueles quando tem um maior gradiente e tem um VO2 menor. Bom, e nos indivíduos depois dos 35 anos? Né? Então, uma das coisas que a gente pode utilizar como risco, todo mundo já conhece, o score de Framingham, que é utilizado, inclusive, pelo American Heart como um mecanismo de avaliação na hora de você pedir alguns exames complementares. Então, de acordo com alguns parâmetros relacionados com colesterol, de acordo com pressão arterial, presença de diabetes, presença de hábito tabágico, idade, você pode, então, avaliar se esse indivíduo ele tem um risco maior ou não em termos de eventos cardiovasculares. A gente sabe que entre os fatores de risco tem alguns que não são modificáveis, né? Então idade, né, sexo e a história familiar você não tem como mudar, mas tem os modificáveis que você tem que tentar tratar para reduzir riscos. Então, se você consegue melhorar os fatores de risco, é lógico que você minimiza riscos nos indivíduos. Né? Existem alguns exames laboratoriais que nós pedimos com mais frequência, que eu acho que são importantes que nós peçamos. Então, hemograma, glicemia, perfil lipídico, ácido úrico, ureia e creatinina, as enzimas hepáticas. O traço falcêmico é uma coisa que a gente tem utilizado mais hoje em dia na avaliação de atletas. Né? Então, a gente sabe que o traço falcêmico não é uma coisa que desqualifica, não é uma doença que desqualifique um indivíduo a fazer atividade esportiva, mas a gente sabe que tem que ter cuidados maiores. Né? Então, em termos de altitude, em termos desses indivíduos, quando eles têm asma associada, muitas vezes são algumas características que devem ser sempre avaliadas, então, nesse grupo de pacientes. E você vai pedir outros exames de acordo com algum grau de suspeição. Se você acha que esse cara tem algum risco de ter algum problema tireoidiano ou qualquer outra coisa, você vai aumentar o seu leque de exames. Esse trabalho em 2009, né, mostrando que a doença cardiovascular ela é a principal causa de morte na população em geral, não importa se homens ou mulheres, né, com quase 50% mais causas de morte do que pacientes com câncer, mostrando então a importância disso na nossa avaliação, quando nós fazemos essa avaliação e queremos que esse indivíduo comece a fazer atividade física, principalmente quando a gente leva em consideração que a gente ainda tem um percentual muito pequeno da população que faz algum tipo de atividade física. Não estou nem falando de esporte, a gente está falando de atividade física regular, que significaria ele fazer 150 minutos de atividade moderada por semana, atividade aeróbica moderada por semana. Né? Você vê aqui que a gente tem hoje um percentual em torno de um em cada 3 pessoas fazem atividade física regular. Né? Um número ainda muito baixo. E aí isso fica muito mais fácil de entender com esse trabalho clássico do Dr. Jonathan Myers, né, que foi feito em 2002, que mostrava justamente isso. Né? Ele pegou indivíduos que sabidamente tinham doença cardiovascular e indivíduos que aparentemente eram normais, ou pelo menos não tinham nenhuma doença prévia diagnosticada, e ele fez o quê? Ele dividiu em 5 percentis, de acordo com a capacidade física desses indivíduos. O que eles perceberam? Que os indivíduos que têm uma boa capacidade física, mesmo que tenham doença cardiovascular conhecida, têm um risco semelhante àqueles indivíduos que não têm doença quando têm uma boa capacidade funcional, mostrando então que a capacidade funcional é um marcador muito importante em termos de mortalidade. Quanto pior condicionado você é, mais chance você tem de morrer.
né? Em relação ao exercício e eventos cardiovasculares agudos, mostrar que o exercício ele tem riscos, né? A gente sabe que o indivíduo que faz atividade física está sujeito a eventos cardiovasculares, tanto no pós-exercício imediato, quanto pelo estresse agudo desencadeado pelo exercício, né? E mecanismos variados podem levar a isso, né? Desde desequilíbrios hidroeletrolíticos a alterações hemodinâmicas normais no indivíduo, né? Como alterações relacionadas à irritabilidade miocárdica, levando esse indivíduo a ter um maior risco de eventos arrítmicos que podem levar à morte súbita. Isso pode ser derivado tanto de processos isquêmicos, que podem ser desencadeados ou podem ser deflagrados durante o exercício, como pela própria irritabilidade relacionada ao estresse agudo do exercício, né? O que minimizaria isso é o quê? É a prática habitual de exercício. A gente sabe que os indivíduos que fazem atividade física de maneira regular, eles têm um risco menor de ter eventos do que aquele que não faz, né? Então, aquele cara que joga futebol no domingo, né, para ter um motivo para sair de casa é o churrasco, né? Esse indivíduo, ele definitivamente ele vai ter um risco muito grande de ter um problema. Diferentemente daquele indivíduo que faz atividades físicas, às vezes, de alta intensidade, mas que o faz de maneira regular, né? Então, esse é o grande problema. E existem trabalhos, inclusive trabalhos antigos, da década de 80, que mostram isso. Pegaram médicos que faziam atividade física regular e colocaram eles, que já faziam corrida, tudo isso, e viram que o nível de risco de morte súbita era muito baixo. Por quê? Porque eles já estavam com adaptações cardiovasculares adequadas para a realização daquela intensidade, daquele tipo de atividade física, né? Então, falando um pouquinho sobre morte súbita em atletas mais velhos, né, mostrar que cada vez mais tem pessoas fazendo atividade física e a gente percebe isso nitidamente, quer dizer, nas corridas de final de semana, né? Todo final de semana hoje tem uma corrida, né? É corrida no Maracanã, corrida na praia, corrida na areia, corrida à noite, corrida de manhã, corrida na serra, dos mais variados tipos, desde 4, 5 quilômetros até ultramaratona, maratona, corrida em 50 quilômetros em montanha. Você tem para todos os gostos, né? Então, e as pessoas estão cada vez mais inseridas nisso, né? Felizmente, há uma tendência de melhora, apesar de ainda ser um número pequeno, como a gente já viu estatisticamente, mas há uma expectativa de melhora, né? E isso a gente fica mostrado aí, quer dizer, cada vez mais pessoas se preparando ou tentando fazer algum tipo de atividade de corrida de maneira mais regular. E aí a gente começa a ver algumas coisas, quer dizer, em termos de risco de infarto, o que a gente percebe? Que aquelas pessoas que não fazem atividade física nenhuma durante a semana, eles vão ter um risco muito maior do que aquelas pessoas que fazem alguma atividade física. E quanto mais vezes você consegue fazer, e nós não estamos falando aqui em intensidade, nós estamos falando em frequência semanal de exercício, quanto mais vezes você faz, melhor, menor é o seu risco, como fica nitidamente mostrado aqui, né? Que é um dos grandes dilemas hoje. O que é bom? É fazer mais intensidade, fazer mais volume? Essa é a grande dúvida hoje. Será que mais é melhor? Né? Essa resposta a gente ainda não tem, mas provavelmente não. Provavelmente não. A gente ainda não sabe qual é o ponto do mais é melhor. Até onde esse mais vai? Né? A gente sabe que intensidade é bom. Tanto é que a gente hoje trabalha muito, na própria reabilitação, a gente trabalha muito hoje com treinamento intervalado, alta intensidade, né? Mas períodos curtos. Mas será que você fazer sempre alta intensidade é bom? E isso é uma grande dúvida, ou até onde você pode fazer para ser considerado realmente benéfico. Isso é uma dúvida que a gente tem. Mas, com certeza, você ter uma regularidade de vezes por semana fazendo, isso com certeza vai ser muito bom, né? E isso aqui é o que é mostrado nesse grupo aqui. Quando a gente começa a perceber, né, a curva, a gente vê que quando a gente avalia a distância percorrida, né, quando a gente avalia a velocidade que esse indivíduo faz e a quantidade de metros que ele gasta por semana em atividade física, o que nós vemos? Que à medida que você sai da inércia, quer dizer, não faz nada, né, onde o teu risco é maior, a partir do momento que você começa a fazer, você já começa a ter uma redução boa em termos de risco. Mas o que você vai percebendo? Que à medida que você começa a aumentar muito essa atividade, principalmente em termos de intensidade, né, em termos de distância, essa curva ela começa a dar uma subida, né? E aí talvez seja o grande ponto que a gente ainda não conseguiu identificar. Quando é que efetivamente isso vai começar a mudar? Quer dizer, até quando vale a pena você aumentar essa intensidade e quando é a hora de... Calma, agora para nisso. Não faz mais porque mais é menos nesse caso.
Aqui só mostrando, então, algumas coisas assim, interessantes, né, em termos de efeitos protetores a longo tempo do exercício regular, em termos de risco transitório, né, durante o exercício. Pessoas sedentárias têm um risco relativo de morte súbita durante o exercício aumentado em 56 vezes. Né? Para aqueles que fazem atividade física regular, esse número, esse risco, ele passa a ser somente 5 vezes. Né? Aquelas pessoas que fazem exercício regular de leve a moderada intensidade, né, aumentam em 7 a 10 vezes o risco de redução de morte súbita, né, e em 50 vezes até a redução de infarto, de risco de infarto de miocárdio. Né? Então, isso aí mostra que... E uma coisa interessante, né? Mesmo corredores de lazer, como a gente está vendo ali, mesmo 5 a 10 minutos por dia em velocidades que ele considera baixa, quer dizer, em torno menores do que 9 km por hora, também estaria associado com benefício substancial em termos de mortalidade. Então, aqui só mostrando então, o balanço, né? A gente sabe que existem vários mecanismos no exercício que vão fazer com que esse indivíduo ele, possa ter benefícios quando faz atividade física. E, marcadamente, uma redução de mortalidade em torno de 40% a 60% de mortalidade quando você tem uma preparação efetiva e adequada em termos de atividade física regular. Né? E a gente sabe que, mesmo assim, existem riscos, né, que vão contrabalançar isso, mas a balança ela pesa muito favoravelmente para quem faz atividade física regular. Bom, então aqui ele coloca, né, um processo de estratificação em 3 passos sugeridos para aqueles pacientes que tenham uma doença arterial coronariana oculta significativa, quer dizer, um atleta com mais idade. E o que ele faz então? Você vai fazer uma avaliação de risco desse indivíduo, né? E aí, pela avaliação, o que você vai fazer? Se ele for um indivíduo que seja considerado de baixo risco, teoricamente ele não precisaria fazer nenhuma, e aí entra uma das grandes coisas. 2 minutos? Tá. Então, vou ser mais rápido ainda. Não sei nem se vale a pena, então, de repente, discutir isso depois, para não ter medo de... Tá, vamos só passar rápido então. Avaliou o risco. Se esse paciente é um paciente que tem risco, que é considerado um paciente com algum grau de risco, ele vai ser estratificado, como a gente já viu antes. História, exame físico, fatores de risco, eletro de repouso. Não deu nada, sendo negativo, ele está liberado para treinar sem nenhum tipo de problema. Alguma alteração, ele vai ser submetido a um teste de esforço máximo. Se esse teste máximo for negativo, ele está liberado para o treino. Se esse teste for positivo, ele vai então fazer novas avaliações a seguir. Bom, então, em relação ao risco de esporte, que nós precisamos realmente estratificar, né, para atletas de lazer e para atletas competitivos, para uma avaliação boa pré-participação. Então, sedentário vai depender muito do tipo de atividade que ele vai fazer. Baixa intensidade ou ele vai querer fazer uma atividade de alta ou moderada intensidade? Se ele for um indivíduo que quer fazer uma atividade de alta ou moderada intensidade, ele vai fazer a estratificação de risco igual àquele que a gente viu anteriormente. Se ele for considerado um paciente de uma atividade de baixa intensidade, com baixo risco, você pode liberar esse cara para começar a fazer a sua caminhada. Você não vai precisar passar por um médico, toda uma avaliação de estratificação, tudo isso, para liberar o indivíduo para fazer uma caminhada leve. Né? Você vai estar cerceando ele de uma coisa que vai ser benéfica para ele, que é sair da inatividade, sair do sedentarismo. Né? Se for um indivíduo já ativo e quer fazer uma atividade de baixa intensidade, ele está liberado. Se ele for um indivíduo com uma atividade de intensidade moderada, você vai avaliar risco para ver qual tipo de estratificação que você vai seguir. Se ele é um indivíduo ativo que vai fazer uma atividade de alta intensidade, ele deve, de qualquer jeito, passar por uma avaliação médica e por uma estratificação para liberação para a atividade física ou para uma avaliação posterior. Então, aqui, só para a gente terminar, esse foi um trabalho que a gente achou que ia sair com o nome de Bethesda, de 46º Bethesda, porque se reuniram 10 anos depois daquele 36º. É um trabalho com a mesma característica, só que não teve esse nome. Saiu basicamente com esse título, sem ser chamado de Bethesda. E aí, o que ele fala? Ele mostra aqui que existem vários tipos de atividades esportivas, que a gente já tinha comentado antes, de acordo com a intensidade estática ou dinâmica desse esporte, que aí é mais fácil de você liberar o teu indivíduo, o que ele pode fazer. Em termos de atletas competitivos com anormalidades cardiovasculares, o Task Force 8 é justamente sobre doença arterial coronariana. E aí, o que ele fala, então, em recomendações gerais? Eu estou acabando, Marcos, juro.
realizar teste ergométrico máximo para avaliar capacidade funcional, se existe algum indicador de isquemia ou se existe arritmia induzida pelo estresse. Avaliar a função do ventrículo esquerdo, avaliar risco-benefício, e eles consideram que a estatina deve ser utilizada nesses indivíduos, mesmo como mecanismo primário. Além disso, pacientes com doença arterial coronariana, com fração de ejeção e teste ergométrico normais, estariam liberados para participação em qualquer atividade. Pacientes com doença arterial coronariana, com alterações na avaliação funcional, vão ser liberados para exercícios dinâmicos leves e estáticos de leve a moderado. Quais seriam aqueles indivíduos que seriam desqualificados? Aqueles que tenham 3 meses pós-IAM, ou procedimento de revascularização com alteração do padrão isquêmico prévio que ele tinha. Gente, é só para lembrar, já que o doutor Evandro tinha comentado sobre medicina do esporte, que é uma área que eu também trabalho hoje bastante, nós vamos ter aqui, pela primeira vez, o Congresso Pan-Americano de Medicina do Esporte esse ano, aqui no Brasil, vai ser no Windsor Barra, de 14 a 16 de setembro, e ano que vem nós vamos ter o Mundial de Medicina do Esporte também aqui no Brasil, a primeira vez que vai sair do eixo Europa e Estados Unidos, vai ser a primeira vez. E a gente vai ter ano que vem, de 13 a 15 de setembro, também aqui no Rio de Janeiro, o Mundial de Medicina do Esporte. Eu agradeço aí, tá todo mundo... espero não ter me prolongado muito. Obrigado. A gente vai abrir para perguntas. Nós temos a presença aqui de alguns cardiologistas clínicos, alguns ortopedistas aqui que podem nos ajudar. Eu gostaria de começar com uma primeira pergunta, começando do final, onde você falou especificamente sobre o uso de estatina em alta dose. Com alguma frequência, o paciente chega no consultório, aí não do cardiologista, mas do ortopedista, se queixando de dor. E aí, olha, meu cardiologista pediu que eu fizesse uma atividade física, eu sou revascularizado, o problema é que eu não consigo. Em algumas situações é simples, ele é uma artrose de joelho, um problema articular. Mas em algumas situações a dor é muscular e ele está em uso de estatina. Como manusear a necessidade do uso de estatina com a prática esportiva nos pacientes que têm dor muscular pelo uso da estatina? Começou, essa primeira pergunta pelo final foi boa. Olha só, eu acho muito difícil você responder isso, porque eu acho que cada caso é um caso. Eu acho que vai depender muito do risco desse indivíduo, né? Quer dizer, qual é o nível de risco desse indivíduo. Tem indivíduos que, assim, vai ser muito difícil você dizer que ele não deva fazer estatina, né? Ou você pode até tentar reduzir a dose da estatina, mas muitas vezes tem indivíduos que apresentam dor, mesmo em baixas doses de estatina, eles apresentam dor, entendeu? E outra coisa, tentar identificar se essa dor realmente é pela estatina. Porque às vezes esse indivíduo ele nunca fez atividade física, e aí ele está tomando estatina, começa a fazer atividade física e aí tem dor. E aí ele rapidamente ele não pensa assim, não, eu nunca fiz atividade física, comecei a fazer e agora comecei a ter dor. Será que essa dor não é uma dor muscular, uma dor de adaptação ao exercício? Né? Será que ele não começou com um grau mais forte do que deveria em termos de treinamento? Será que a pessoa que está treinando ele está acostumada a lidar com aquele tipo de indivíduo? Porque, né, a gente sabe que numa academia em geral, salvo, claro, algumas situações, o que acontece? O treinamento ele é meio que uma receita de bolo, né? O cara vai lá, ele pega o indivíduo e, olha, o programa é esse, você vai fazer isso, só tem aquilo mais ou menos demarcado o que vai ser feito. Não há uma individualização tão importante na hora de treinar. Então, assim, o ideal, geralmente, é que o mundo ideal é que você consiga manter a estatina e manter o treinamento, né? Se você realmente está uma dose alta, esse indivíduo está fazendo, principalmente se for de uma maneira preventiva, você até pode reduzir a dose da estatina e ver se há uma melhora em relação a isso, né? Porque o que ele não pode, assim, é a gente deixar esse cara sem o exercício. Porque, como a gente sabe, o exercício ele tem um impacto em termos de risco semelhante a você usar a estatina, semelhante a você parar de fumar, semelhante ao uso de aspirina para quem tem doença arterial coronariana. Então, todos eles têm um impacto semelhante em termos de risco. Então, você não poder fazer atividade física porque está usando estatina em dose alta, o ideal é que você tente manter os dois. Se você não pode, tentar reduzir a dose da estatina, usar a dose
máxima que ele tolere, mas que também não faça com que ele pare de fazer a sua atividade física regular, entendeu? E tentar adaptar o exercício para atividades que ele tenha menos probabilidade de dor, entendeu? Eu acho que seria a melhor opção. Há muitos anos eu tenho o hábito de correr, de fazer maratona, agora não faço mais com 69 anos, agora eu corro 4, 5 mil metros quase todo dia. E eu faço musculação. E tinha uma amiga que corria comigo, 7 anos mais nova. Ela referiu, ela hoje é doente do Edson Saad, do Eduardo Saad, perdão. E ela começou a sentir, tô astênica, eu acho que eu estou com estafa. E a gente avaliou. Tinha um aumento de VD, fez a ressonância. Eu pedi a ressonância, tinha uma displasia ritmogênica de VD, diagnosticada aos 56 anos. Ela hoje tem um desfibrilador com marca-passo, para a gente poder fazer droga para reduzir a frequência. E fazia maratona. Corria comigo, 21. Chegamos a fazer maratona de 21. Era mais rápida que eu, mais jovem. Né? Então você vê que tem umas coisas que fogem um pouquinho a essas assertivas que a gente vê. Não, lógico. Né? Quer dizer, hoje é uma pessoa que tem uma frustração muito grande, que a gente proíbe de fazer atividade para não aumentar a fibrose, né? Mas você vê que foge completamente, sentia, não era nem cansaço. Eu acho que eu estou com uma estafa, estou meio astênica. Você vê que tem essas coisas, não, né? Claro, assim, senão seria fácil, né? A gente, seria moleza, né? Exatamente, seria fácil. Claro, a gente pode até dizer que, no caso dela, principalmente se tratando de displasia ritmogênica, porque a gente sabe que em cardiopatia hipertrófica, por exemplo, né, existem até marcadores genéticos que vão dizer se esse indivíduo tem mais ou menos chance de fazer arritmia, tudo isso. Pior, não tem nenhum antecedente familiar. Nada, né? Os filhos eu estou acompanhando. Tem, por enquanto ninguém teve nenhuma manifestação. É uma história meio atípica, não? Não, atípica. E assim, na verdade, a gente tem que considerar o seguinte, ela deu sorte também de nunca ter feito nenhum evento súbito, né? Exatamente. Veja bem, morte súbita, o doutor Antônio Sérgio estava aqui antes, ele até comentou, é um número pequeno. Realmente, se você for pegar a população de pessoas, de esportistas, né, o número é pequeno. Se você pegar o número de pessoas que fazem atividade física e que apresentam morte súbita, realmente o número é pequeno. Só que é muito impactante. Exatamente. Mas qual é o problema? É muito impactante, né? Porque tira muito também aquela coisa, né? Quer dizer, se você souber que na academia que você faz teve alguém que teve uma morte súbita ali, né? E você não é uma pessoa muito afeita a exercício, no dia seguinte você, exatamente, vai fazer exame e muita gente vai falar assim, pô, não vou fazer porque isso aqui, pô, não tinha nada, tá vendo? Ela foi correr aqui, olha o que aconteceu, né? Então acaba sendo um mecanismo contrário. Mas assim, morte súbita realmente é um número baixo que acontece. Só que quando acontece, para aquele que aconteceu, ele é 100%, né? Ele é o 100% da estatística, né? E o que acaba que acontece, assim, é o caso daquele jogador de futebol, do Serginho, né? O Serginho, ele já tinha um diagnóstico de cardiopatia hipertrófica, né? Só que ele já estava chegando praticamente àquela fase de idade em que o risco dele era menor, ele estava com 31 anos quando ele fez o evento, né? E aí o cara já sabia que tinha o diagnóstico, falou, não, nunca tive nada, né? Vou jogar mais 1, 2 anos e vou parar, não vou me arriscar mais. Morreu. Né? Então, assim, você às vezes, no caso dela, nem sabia que tinha doença, mas às vezes você conta com, não, mas não aconteceu até agora, e é difícil você te interromper. Normais. Interessante, realmente não é nenhuma coisa típica. Exatamente, o quadro dela é totalmente atípico, né? É atípico em termos de quando ela descobriu, porque geralmente é uma patologia que você descobre numa fase bem mais nova, né? Ela fez um esporte de alta intensidade sem nenhum evento, porque tudo isso fala contra. Não agora, o que a gente tenta é prevenir, né? Quer dizer, no caso, o que a gente tenta realmente é prevenir esses eventos. Agora, se a gente, de vez em quando, vão passar aqueles que vão ter casos ativos, que vão passar pela gente, a gente não teve chance de diagnosticar, né? E vão ter aqueles que, mesmo sabendo da doença, vão, né? Eu tinha um paciente que tinha uma cardiopatia horrorosa, que treinava comigo, não aqui, treinava comigo com o Daniel, que
você conhece bem, exatamente, lá na Barra com a gente. E ele ele começava a fazer exercício, ele pipocava arritmia de todos os tipos. Você podia escolher a morfologia que você quisesse, que ele tinha. E aí ele colocou o desfibrilador. Colocou o marca-passo, colocou o desfibrilador. Chegou lá, ainda bem que agora eu posso fazer qualquer tipo de exercício. Eu falei, não pode. E a briga dele comigo e com o Daniel, que ele dizia, não, mas agora eu tenho isso aqui para quê? Para continuar fazendo o que eu fazia? Então não precisava ter colocado. Eu falei, não é bem assim. Então, assim, é difícil você, às vezes, discutir. O grande problema é você identificar antes. Porque não tem nada mais complicado do que você liberar alguém para fazer uma atividade esportiva. Muitas vezes porque aquela atividade esportiva vai ser o ganha-pão dele, de toda uma família que envolve ele, né? E aí você chega para ele, depois que ele começou a ganhar dinheiro, e aí você chega para ele e fala para ele assim, né? Não, olha, você tem uma patologia que você não vai mais jogar. Mas como não? Isso eu acho que o Benedto tem mais sentido do que isso. Eu também acho. A gente aqui no Brasil, a gente segue o protocolo europeu, né? As nossas diretrizes também seguem esse protocolo europeu, quer dizer, de também realizar eletrocardiograma em todo mundo. Essa é a nossa tendência aqui e é utilizada pela FIFA, pelo COI, é utilizada por todas as grandes entidades, pela UEFA, então todos eles utilizam isso, né? O americano é que ainda é intransigente em relação a isso. Tem até um trabalho, 2010, 2012, que falava sobre, eles fizeram um trabalho sobre custo-benefício. E o cara dizia que você fazer eletro, você salvava 1,04, se eu não estiver enganado, 1,06 vidas em cada 100 mil pessoas, não sei o quê, mas que mesmo assim, pelo gasto que você tinha com o eletrocardiograma, ainda era custo-benefício. O cara ainda falava isso, depois de várias análises lá. Exatamente. Só que, mesmo assim, eles são ainda muito categóricos. E essa briga do Corrado com o Meron é uma briga eterna, né? Até hoje, sai o trabalho de um, sai o editorial do outro na edição seguinte, falando quanto que ele falou. Toda vez, né? Então, e essa briga é eterna, né? E eu acho que só vai acabar depois que os sucessores dele vão ver se eles vão chegar a um consenso. Mas o americano, ele é intransigente, ele acha que não deve utilizar. E cada vez menos, né? Primeiro, parabéns pela tua apresentação, acho que foi bastante elucidativa, mas na prática mesmo a gente não consegue seguir isso à risca. Acho que eletrocardiograma dificilmente alguém vai deixar de fazer para liberar para a atividade física, mas todo mundo. Agora, a questão em relação ao teste de esforço, deixar de fazer o teste de esforço acima de 35 anos, eu tenho uma dificuldade muito grande de não pedir. Eu peço praticamente acima dos 35 anos. Vai começar uma atividade física de moderada intensidade numa academia. Eu acho que até mesmo aquilo que o doutor Ricardo fala, assim, em São Paulo, a quantidade de processos que existem com ultramédicos, também relacionando essa questão de atividade física, parece ser um número exorbitante. Então, e aí coloca assim, de acordo com os fatores de risco existentes ou não. A gente sabe o quanto isso também é falho, que grande parte das pessoas que infartam ou que tem um evento não tinham fator, a grande parte não tinha um fator de risco nenhum, embora esse é o fator de risco, todo mundo saiba a sua importância. E ainda a questão que grande parte dessas mortes súbitas que acontecem não tem nem nada a ver com cardiopatia hipertrófica, nem com o commotio cordis, né? Que alguns dados ainda colocam uma forma mais importante de morte súbita no atleta, mais importante do que a hipertrófica e mais importante mesmo do que o commotio cordis. E essas atividades físicas, especialmente nos Estados Unidos, sabe, né, mais aqui, sabe quanto essas atividades são, né, o futebol americano, o rugby, né, o beisebol, quanto isso tem de trauma, né? E é por trauma, né? Por trauma no tórax, né? O commotio, a diferença é que o commotio, esse não tem jeito, porque isso é uma fatalidade. Eu sei, é uma fatalidade, mas é importante. Você explicar a pessoa que de repente, não, ele foi avaliado adequadamente para uma atividade competitiva. E aí, no mais aqui, o que a gente vê aqui, o mais frequente
o que a gente vê de mais frequente, os atletas competitivos aqui no hospital, de todos os times de futebol, vêm fazer avaliação ecocardiográfica. De tempos, vem um time inteiro aqui fazer avaliação ecocardiográfica. Então, como você, no consultório, não vai pedir um ecocardiograma para um paciente que vai fazer atividade física competitiva, que é o garoto que vou começar a treinar no Flamengo, vou começar a jogar. Quer dizer, não fazer uma avaliação mais refinada, quando a gente... É difícil não fazer. Então, eu tenho como prática, fazer o teste de esforço acima dos 35 anos, como uma forma quase rotineira. E se for para atividade física competitiva, vai começar a jogar futebol, ou vai começar a treinar, ou vai começar a ser maratonista, alguma coisa, eu peço um ecocardiograma para fazer uma avaliação estrutural. Vou fazer um advogado diabo rápido aqui. Quer dizer, se você for pegar, por exemplo, o American Heart, o que ele fala? Ele pega fator de risco e diz que aqueles indivíduos que têm homem só vai fazer teste ergométrico depois de 45 anos se tiver pelo menos 2 ou mais fatores de risco cardiovascular. E mulheres só depois de 55 anos. É a orientação do American Heart. Né? Então, isso é a primeira coisa. É lógico que existe uma diferença entre o que a gente tem publicado, o que tem de orientação e o que a gente vivencia no nosso consultório. É lógico também que a gente tem que pensar o grupo de população que você atende. Né? Você vai pegar pessoas com 35 anos que vão vir aqui ao hospital, essas pessoas vão ter uma disponibilidade de fazer exames para fazer uma atividade física com uma facilidade bem superior àqueles indivíduos que não vão poder usar esse tipo de estrutura, né, médica que nós temos. Né? Então, assim, às vezes também a gente tem que ter um certo cuidado com o tipo de exercício que esse cara vai fazer. Né? Então, ele vai fazer uma atividade competitiva, uma atividade de lazer. Ele já faz exercício ou não faz? Né? Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que avaliar. Segundo, se a gente também engessar demais o indivíduo, né, em termos de tem que fazer muito exame, enfim, fazer uma estratificação muito... Você vai tirar muita gente fazer exercício e vai manter esse cara com um risco do sedentarismo que provavelmente vai ser maior do que o risco que ele vai ter de fazer um evento por não ter sido estratificado de uma maneira melhor ou mais adequada. Eu acho que também existe um outro fator, né, do teste ergométrico, agora defendendo o método, até porque eu faço teste. Você pode pedir o teu teste não porque você esteja procurando doença, você pode estar pedindo o teu teste porque você quer avaliar a capacidade funcional dele, ele quer mudar o patamar de treinamento dele, ele está voltando de uma contusão que ele ficou afastado há um tempo. Você não pode voltar a treinar com um cara que treinava regularmente, ele fica afastado 6 meses porque ele fez uma cirurgia de joelho e voltar com ele na mesma intensidade que ele fazia antes. Então você tem que reavaliar o que esse cara perdeu de capacidade funcional. Como é que você vai avaliar isso? De maneira objetiva, você vai fazer um teste de estresse, né? Seja pelo teste cardiopulmonar, pelo teste de esforço. Né? E quando você falou do atleta profissional, é aquele negócio, eu entendo. O atleta profissional, você imagina um Bolt. Né? A gente estava brincando, falando do Bolt aqui antes de começar aqui, a gente estava falando informalmente aqui. Você imagina um Bolt. Um cara desse, se ele tem uma morte súbita durante a Olimpíada, cai o departamento médico do COI, da Jamaica, cai o departamento médico do planeta, porque você imagina um cara desse tendo algum problema cardiovascular na hora antes de cruzar ali em 100 metros de corrida. Ia ser um desastre colossal. Né? O que esse cara mobiliza de dinheiro, né, para ele e para as pessoas que assessoram ele, tudo isso é muito grande, envolve marcas, tudo isso. Então um cara desse, ele vai fazer todos os exames. Entendeu? Aí não tem jeito, esse cara ele vai passar tudo, mesmo que sejam desnecessários, mas ele tem que fazer. Você vai fazer, porque ele tem que ser tratado como uma pérola, né? O cara vai ficar ali, aquele cara ali, ele vale demais para muita gente, né? Então, é diferente. Eu acho que assim, a gente está falando, é por isso que a grande dificuldade é quando a gente fala de esporte, quando a gente fala da nossa vivência aqui. Né? Poucos de nós, eu mesmo, eu trabalho com medicina do exercício do esporte, mas eu não trabalho muito com o esporte, eu trabalho com o doente. Né? Eu não sou de trabalhar com o esportista. Né? Já fiz exame de atleta, tudo isso, já vi alguns atletas que vão me procurar às vezes para uma avaliação pré-participação, mas não é o meu habitual, exatamente. Mas quando a gente está falando assim, o que me procuram mais é o quê? É aquele cara que faz exercício e quer aumentar, pô, eu quero começar a correr
agora eu quero correr uma meia maratona, como é que eu vou fazer? Eu posso correr? É isso, hoje o perfil é esse. É o cara que nunca fez nada, quer correr 5 km, é o cara que corria 5, corria 10 e agora quer partir para 21, quer partir para 42, e é o cara que corria 42 e quer correr agora 84, né? Meu concunhado é um caso desse. Ele acabou de correr agora e foi a Porto Alegre, domingo, correu a maratona. Vai correr a Maratona do Rio, não essa agora, a próxima, que vai ter no segundo semestre. E já está se preparando, porque ele disse que o sonho dele, em 2019, está na África do Sul, correr a Two Oceans, se eu não me engano, eu acho que é esse nome, Two Oceans, que é uma corrida muito maior, né? Então, assim, a pessoa vai aumentando isso, e aí é que eu acho que entra a nossa avaliação. Nessa hora, vai mudar o perfil desse cara, então a gente tem que começar a avaliar bem, né? E esse cara precisa de uma avaliação. Agora, o cara que vai fazer uma caminhada, provavelmente ele não vai precisar de grandes avaliações, né? Aquilo que mostra, eu acho que aqueles fluxogramas que tem ali, eles são fáceis, não é que você precisa seguir ele à risca, mas eles facilitam um pouco porque ele coloca várias variáveis. Ele coloca aquele que é sedentário, que é ativo, aquele que vai fazer baixa intensidade, que vai fazer moderado ou alta intensidade. Então, como ele consegue dividir em vários grupos, eu acho que facilita mais na hora de você ver qual vai ser sua conduta no consultório. Marcos. O André vai falar. Desculpe. Não, é porque o Marcos me ligou aqui. Eu queria só assim, a questão da... Primeira coisa é o seguinte, morre muito mais gente na missa de domingo do que correndo a maratona. Então, eu queria deixar... porque às vezes morreu na maratona, na missa de domingo morre muito mais gente do que... Eu quase todo domingo atendo um. Não, é verdade. Eu estou falando a verdade, quase todo domingo atendo um. É porque geralmente morreu na maratona de Nova York e tal. O único detalhe é o seguinte, que eu queria conversar com você, que eu queria a sua opinião, era a respeito da avaliação do teste máximo. Porque a avaliação do teste máximo, variavelmente, ela é positiva, com uma carga que não vou chamar de atleta, mas esse indivíduo nunca vai ser submetido durante a sua atividade regular. Então ele entra num teste ergométrico, ou entra numa cintilografia, ou entra num eco, seja no que for, e ele vai bater a 180, quando na verdade no dia a dia quando ele vai correr na academia, ele bate a 150. Aí ele positivou o 180, porque ele foi submetido a um trabalho que é muito maior do que... E aí era só uma sua visão sobre isso, porque... Não, eu concordo, eu acho sim. Eu acho que o indivíduo... Primeiro, a gente tem que ver o seguinte, um indivíduo que chega a 180, que só altera eletro, mas ele é assintomático e ficou normal o tempo todo e alterou com uma carga máxima de trabalho, eu acho que esse cara, provavelmente aquele ali é um falso positivo. Tem grande probabilidade de ser um falso positivo. E esse, às vezes, é o grande problema de você fazer teste ergométrico todo mundo, porque você começa a criar falsos doentes. E o grande problema é esse, o grande problema é que você pediu o teste. Se vier um indivíduo para você que chegou com teste ergométrico, que fez 180 batimentos, chegou a 15 METs no teste ergométrico, chegou a 180, 190 batimentos, aí fez um infra de 1,5, 2 milímetros. Aí o cara colocou lá, teste ergométrico máximo com critérios eletrocardiográficos sugestivos para isquemia em alta carga, mas colocou lá. Para você explicar para esse indivíduo que ele não tem nada, é a coisa mais difícil que tem. É mais fácil ele encontrar o cardiologista, vai pedir uma bateria. E aí vai começar. E aí esse cara vai acabar parando com uma... Aí ele vai descobrir no CAT que ele tinha uma lesão de 60%, aí, pô, você 60%, quer dizer, só passa 40%, não é melhor colocar um stent? Aí vai começar, aí coloca um stent. Aí você pegou um cara que não tinha nada, que não ia morrer daquilo e transformou aquele cara num doente. Então eu, particularmente, eu concordo com você. Eu acho sim, eu acho que você tem que avaliar exatamente o que você vai fazer com o teste de esforço, né? Você tem que saber avaliar. Se o cara tem uma boa capacidade funcional, a gente já viu, boa capacidade funcional é igual a menor mortalidade. Então foi o que apareceu ali. Se o cara tem uma boa capacidade funcional no teste, assintomático, perfil hemodinâmico normal, não fez arritmia, tem uma resposta autonômica normal, só alterou eletro com uma alta carga, particularmente não me preocuparia. Muito obrigado a todos. Excelente a participação do Dr. Marco Aurélio, aqui contando com a presença e os comentários do Dr. André Volchão, nosso
coordenador científico aqui do Centro de Estudos. Muito obrigado a todos. Dentro de 15 dias, nós temos uma palestra sobre fratura de punho e, no próximo mês, nós vamos ter uma apresentação sobre fraturas do quadril, e aí falando um pouco dos aspectos econômicos, socioeconômicos, recuperação desses pacientes no primeiro ano e o índice de mortalidade. Então, uma coisa um pouco, uma outra visão vai ser pela doutora Silvia Regina, que é uma geriatra, convidada do doutor Roberto Kamaschi. Então, convido a todos para estarem aqui também. Muito obrigado. Parabéns. Obrigado, Marcos. Excelente. Ele que me convocou, agora o Marco ele convoca. Ele que é o técnico, ele que é o Tite. Vou fazer um esforcinho aí, tá bom. Preparação. Tá bom, perfeito. Bom assunto, hein? Vamos pegar o título agora. Vou pegar o título, então deixa eu pegar aqui o título. Pegar já o título aqui dessa apresentação. Espera aí.